Muitas vezes, o que nos falta, a única coisa que nos falta, é destronar os ídolos do nosso coração. Veja, esse era o caso desse rapaz. Esse rapaz tinha um ídolo. O dinheiro, as riquezas eram o seu Deus. Ainda que ele quisesse o verdadeiro Deus consigo, mas ele não estava disposto a esvaziar o trono do seu coração. Ele vivia pela e para as riquezas. E quando Jesus coloca diante dele a necessidade de renunciar às riquezas para segui-lo, no caso dele isso era necessário, ele não aceitou. E isso indica sim que o dinheiro na vida dele era um ídolo. Veja bem, queridos, escutem isso e guardem para o resto de suas vidas. Tudo o que ocupa o lugar de Cristo, ou que me impede de servi-lo, se torna um ídolo na nossa vida, na minha vida. Tudo que ocupa o lugar de Cristo, ou tudo que me impede de servir a Cristo é um ídolo. E você sabe qual é o pecado mais condenado na Bíblia? Sem sombra de dúvidas, pode fazer a pesquisa que você quiser. O pecado mais condenado na Bíblia é a idolatria. Quando você coloca alguém ou algo no lugar que deveria ser de Deus, você o está ofendendo. No linguajar profético, isso é uma espécie de prostituição espiritual, porque Deus não divide você e homem algum com ninguém. Ele é Deus, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas às vezes permitimos que uma outra coisa, uma outra pessoa ocupe o seu lugar. Bem, eu tenho conhecido gente que tem uma fé invejável. Pessoas que têm um desejo sinceríssimo de servir ao Senhor e pensam estar servindo. E às vezes eu olho para algumas dessas pessoas e eu penso, puxa vida, só falta uma coisa. Só falta romper com a idolatria. E nesse caso que eu estou me referindo aqui, é a idolatria literal. É gente que busca a Deus, mas ao mesmo tempo se curva diante de uma imagem de escultura, achando que com aquilo está agradando a Deus. E eu fico pensando que o Senhor desde os céus olha para aquele homem sincero, para aquela mulher devota, vê o coração dela sincera, vê o coração dele intenso, todos os domingos lá no culto da sua religião. E Deus pensa, puxa, só te falta uma coisa. Você já tem um coração para mim, você tem fé, mas falta uma coisa, você precisa romper com os ídolos. Eu sei que eu estou falando aqui para um auditório praticamente completamente de gente evangélica que já entendeu isso, mas ainda assim eu quero, e não só eu quero, eu recebi isso de Deus e devo fazê-lo. Eu quero enfatizar, amado, a idolatria, o curvar-se diante de qualquer outra entidade, pessoa ou imagem de escultura ofende a Deus. Isso precisa ser tirado das nossas vidas. Veja, um dos 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 6. O Senhor disse: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam,
mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Poderia ser mais claro do que isso? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as adorarás, porque eu sou Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Quando eu falo isso, eu falo com muito respeito. Porque, como eu disse, eu admiro a fé de tanta gente. Eu admiro a sinceridade. Mas falta uma coisa: colocar Jesus no seu lugar, que é de único digno de devoção, de adoração, de culto. Amém? Eu poderia ler centenas de versículos bíblicos falando sobre a idolatria literal, quando alguém levanta ídolos, imagens, deuses, para prestar-lhes culto e se submeter e buscar mediação. Veja o que a Bíblia diz, é que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, é o que a Bíblia diz. Quando nós buscamos uma outra mediação, nós estamos quebrando o poder do que Jesus fez, pois se Jesus morreu justamente para ser o mediador, ele disse: eu sou o caminho, não há dois. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Você não precisa da intercessão de um santo, de um pastor, você precisa apenas da fé no nome de Jesus Cristo. E é diante dele, e apenas dele, que deve se curvar todo o joelho, no céu e na terra. Amém? Mas como eu disse, a idolatria, ela não acontece apenas nesse nível religioso, literal, porque o dinheiro, as riquezas podem ser o ídolo na vida de pessoas que as impede de servir a Deus. Jesus disse certa vez em Mateus 6,24, está registrado: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se você serve ao dinheiro, o dinheiro é um ídolo na sua vida, e talvez seja isso que te falta, é romper com essa idolatria, tirar as riquezas, a ambição do trono do seu coração. Mas dinheiro é maldito? Não, ele se torna maldito quando ocupa o trono. O dinheiro deveria ser servo dos propósitos de Deus na sua vida e não senhor das suas decisões. Veja, esse rapaz negou servir a Cristo porque tinha muito dinheiro e não estava disposto a abrir mão daquilo, a deslocar do centro da sua vida para um lugar periférico. Então há pessoas que estão na igreja, mas não estão no propósito. Algumas igrejas, infelizmente, se tornaram um balcão, um marketplace, um lugar onde pessoas vão para fazer negócio apenas. Alguns púlpitos se tornaram apenas oráculos do Deus da prosperidade, que enriquece os homens. Não se fala de cruz, não se fala de renúncia, não se fala de quebrantamento, só se fala de dinheiro. Estimulando essa idolatria no coração de tantos crentes. E às vezes a única coisa que nos falta é colocar o dinheiro, os desejos, o conforto no seu devido lugar e deixar que Cristo reine nos nossos corações. Tem alguém me ouvindo aqui? Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão,
desejos maus e a ganância, que é idolatria. Diga comigo, a ganância é idolatria. Agora você faz ideia de quantos crentes estão travados e talvez até mesmo alijados da verdadeira salvação, porque eles vivem mantidos e conduzidos pela ganância. Tudo que eles querem é ter e ter e ter. Eu sei que todos nós somos tentados a isso. Não faz muitos dias, Gabriel, pastor de vocês, meu filho, precisou de ajuda. Eu posso contar isso porque ele falou numa pregação. Ele estava sendo tentado. E ele me ligou. E ele me chama no telefone e diz: pai, eu preciso te ouvir. Você sabe que eu estou trocando meu carro, então eu não renovei o seguro do carro. Porque eu vou vender o carro, então falei, bom, eu faço um novo seguro quando já tiver com um carro novo. E pai, o seguro venceu. 2, 3 dias depois, a Carol deu uma batida no carro. E o prejuízo é tal, porque ela estava sem razão e atingiu uma moto, não teve nenhum problema físico, mas a moto do rapaz. E aí eu fui ver o seguro, tinha vencido 3 dias antes, pai. E aí eu liguei para o meu corretor de seguro, para o nosso corretor de seguro. Ele falou, olha, está vencido. Mas o rapaz que foi acidentado é gente boa? Não, gente boa, já conversamos, eu vou assumir. Não, então basta fazer o seguinte, faz uma declaração, faz um boletim de ocorrência retroativo, como se tivesse acontecido 3 dias antes, e o seguro vai pagar. E ele me ligou. E eu respondi, você já sabe o que você vai ouvir? Ele falou, eu já sei, mas eu preciso ouvir. É também o que eu penso, mas por favor me diga. E eu disse, filho, nós não somos dessa natureza, nós não burlamos, nós não mentimos. Filho, assume a bronca, paga o prejuízo. A sua fidelidade a Deus vale mais do que esse dinheiro que você vai deixar de gastar. Ele falou, pai, obrigado, eu precisava ouvir. Eu sabia, mas eu estava sendo tentado, porque eu pensava, puxa, só 3 dias. Sabe, às vezes é nas coisas pequenas que nós demonstramos quem é o Senhor da nossa vida. Que nós demonstramos se nós servimos a Cristo ou se nós servimos ao dinheiro, à ganância. Tem alguém me entendendo aqui? Só uma coisa te falta. E eu preciso dizer também que às vezes a idolatria que nos prende, que nos impede de entrar na vontade de Deus, não está nem numa imagem de escultura, não está no conforto, nas riquezas, mas está em outras pessoas. Às vezes nós amamos tanto outra pessoa que estamos dispostos a desobedecer a Deus para não desagradar o meu pai, a minha mãe, o meu namorado, a minha esposa. Um dia os apóstolos estavam sob pressão, Pedro e João tinham sido açoitados, presos, porque estavam pregando o Evangelho, e quando as autoridades os chamaram para liberá-los, os advertiu dizendo, nós vamos liberar vocês, mas olha, não preguem mais, não falem mais sobre esse Jesus. Os apóstolos olharam para eles e disseram, se depender disso, vamos voltar para cá. Porque nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, queridos, quando nós entregamos o nosso coração e sabendo o que Deus quer, nós não fazemos porque não queremos desapontar alguém. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Pode ser mais claro que isso? Ninguém pode determinar a sua relação com Deus, a não ser a sua própria consciência. Pastor, falando assim, você pode gerar divisão nas famílias. Não sou eu que gero divisão. Nós estamos aqui para unir as famílias em torno da cruz. Mas se a cruz estiver em jogo, não há o que pensar. Só uma coisa te falta: romper com a idolatria.